Boa tarde a você que está chegando aqui no canal Tempo 3. Seja bem-vindo. Este é um canal voltado ao estudo de assuntos proféticos e também se propõe a todos os dias, ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, nos reunirmos aqui de forma intercessória para orarmos uns pelos outros, né? E para estudarmos um pouco da palavra de Deus. São alguns poucos minutos, mas é sempre uma parada estratégica, muito especial. E nós estamos muito felizes por sua presença aqui. É maravilhoso saber que a gente põe esse conteúdo aqui na internet e mais de 1.000 pessoas todos os dias acessam esse conteúdo para ver qual o recado de Deus, o que Deus tem a dizer nesse dia especial. Amém? Estamos começando a semana, por isso estou gravando essa live. Bom estarmos aqui e a gente sempre começa. Eu acho que o começo do áudio aí não estava muito bom, que eu esqueci de aproximar o microfone, mas agora está tudo certo. A gente sempre começa com o nosso momento de oração, né? Buscando ao Senhor, pedindo que Deus nos dê sabedoria para os momentos que a gente vai passar aqui juntos, para entendermos a palavra e principalmente para que Deus abençoe as pessoas que estão ao nosso redor, né? Isso é oração intercessória, tá? Participe desse momento. Se você se sentir abençoado por essa live, só se você se sentir abençoado por ela. Se você achar importante o tema, se você achar que pode ajudar alguém, enviando esse conteúdo para alguém, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe aqui mesmo no próprio YouTube, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, tudo isso faz com que a plataforma entenda a relevância do vídeo e ela possa impulsionar o vídeo para outras pessoas, né? Acessarem, tá bom? Vamos lá? Vamos na presença do Senhor, nosso momento de oração. Feche os seus olhos, entre comigo pela fé na presença do Senhor. Amado Deus, poderoso Pai que está no céu, Criador dos céus e da terra, do mar, das fontes das águas, louvamos e bendizemos o Teu nome. Obrigado por este momento que nós temos aqui. Obrigado por podermos parar e nos concentrarmos um pouco em Ti. Às vezes a gente corre tanto, Senhor, e muitas vezes nós esquecemos de fazer aquilo que é mais importante, que é buscar a Tua face. Mas o Senhor nos reservou este lugar, nesse horário, para entrarmos em Tua presença, e isso tem nos ajudado a manter viva a nossa fé, a não esquecermos que não adianta, para onde nós formos, em qualquer lugar, o Senhor está conosco. Não há como fugir da Tua presença. Nós Te exaltamos, Te louvamos, Te engrandecemos. Assumimos, Pai, que temos problemas para nos submeter à Tua vontade, mas através da nossa razão, da nossa consciência, nós nos submetemos ao Teu senhorio. Nós acreditamos que Tu és o nosso Criador, o nosso mantenedor, que cada vez que o nosso pulmão enche, isso acontece por causa da vontade do Senhor, porque o Senhor assim permite. Nós Te louvamos por nos preservar a vida, por nos manter, por nos alimentar, por providenciar tudo que a gente precisa para viver. Pai querido, entramos em Tua presença para também lavarmos os nossos corações de toda impureza e imperfeição. Perdoa o pecado da Tua igreja. Perdoa todo e qualquer pecado. Aqueles que são cometidos de forma involuntária e aqueles, Pai, os piores pecados, aqueles que são conscientes, que alguns cometem sabendo que estão fazendo errado e ainda assim insistem. O pecado da rebelião, da rebeldia. Pai querido, há muitas pessoas que estão perdidas em seus pecados de rebeldia, pecados conscientes. Eu imploro neste momento que todo aquele que se sente acorrentado por esse tipo de pecado possa clamar a Ti nesse momento e ser liberto. Para a glória do Teu nome, Pai, não deixe que Satanás escravize ninguém. Todos que estão aqui porque esperam encontrar em Ti a força, o poder, a coragem para enfrentar
as ciladas que o inimigo tem colocado em nossas vidas para enfrentar a opressão do inimigo e para dizer não ao pecado. Então, Senhor, escute a oração de cada um. Escute cada confissão. Aceite, ó Deus, o pedido de perdão e pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, olhando lá para o Calvário, nos liberte completamente de toda e qualquer culpa, para que ao estudarmos a Tua palavra, Senhor, tenhamos consciência de que estamos com as mãos limpas, preparadas para receber esse pão que vem do céu. Amado Deus, nós também oramos por todos os pedidos. Todos os dias nós fazemos isso, Pai. Nós te louvamos pelas bênçãos recebidas, pelas respostas às orações. E te pedimos, ó Pai, por esses que ainda clamam, por esses que ainda estão pedindo, por esses que ainda estão enfrentando seus problemas, que ainda necessitam da Tua mão poderosa. Aqui estão os pedidos, aqui estão os clamores. Inclina o Teu coração de amor para o Teu povo. Atenda cada oração conforme Teu querer. Faça a Tua vontade em nossas vidas. Que a gente perceba, ó Deus, mesmo quando a gente achar que não tivemos a nossa oração respondida como nós gostaríamos, que a gente tenha certeza de que o Senhor está fazendo o melhor por nós, tomando as melhores decisões e nos ensinando a fazer as melhores escolhas. Que a gente possa aceitar as respostas às nossas orações, sejam elas quais forem, mas que elas possam vir do Senhor e que a gente possa ter essa certeza. Pai amado e querido, nós vamos estudar um tema hoje muito importante, submissão absoluta. E Pai, queremos abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. É o que a gente quer. Que toda figura humana desapareça e que a obra do Espírito, a transmissão dessa mensagem, se realize na vida de cada pessoa que estiver acessando esse vídeo. Toma em Tuas mãos a cada um de nós, Pai. Alimenta-nos, fortalece-nos por meio da Tua palavra, nos empodere. E ao fazer isso, Pai, conceda-nos também a unção do Espírito Santo. Porque se Ele não nos der iluminação, se Ele não abrir as nossas mentes, como compreender a Tua palavra? Nos ajude, Senhor, a entendermos o que o Senhor quer nos dizer. De forma simples, clara, para que a gente não ande confuso por aí. Tem tanta gente confusa ainda, Pai, querendo entender o tema da justificação pela fé e tantas outras coisas. Pai, não nos deixe perder tempo com tantas questões, tantas dúvidas, que a gente se concentre na forma simples como o Evangelho foi pregado. Que a gente se arrependa dos nossos pecados. Que a gente busque a Tua presença para ir mudando de vida e sendo transformado dia a dia como a luz da aurora. É assim que a Tua Bíblia, a Tua palavra diz. Luz da aurora, que vai brilhando dia a dia até ser dia perfeito. Nós queremos seguir esse caminho, Pai. E se o Senhor voltar e não nos achar perfeito, nós queremos que pelo menos o Senhor nos ache na luta. Nos ensine, Pai, como é simples o Teu Evangelho, para que a gente tenha paz de espírito. Derrama Teu Espírito sobre nós. Derrama chuva cerúlea sobre nós. Que venha a plenitude do Espírito sobre a Tua igreja. E que essa obra seja terminada para a gente ver logo o Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, em glória e majestade. Te pedimos essas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Joia. Bíblias abertas no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, versos 48 a 52. 48 a 52. Tá? Nós vamos estudar uma parte do capítulo 32. Essa seção do capítulo refere-se, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver, ao dia da morte de Moisés. O seu último dia de vida, na realidade. O seu último dia de vida. O que foi que aconteceu neste dia?
Eu considero, meu irmão, minha irmã, eu considero esse texto aqui um dos textos mais incríveis e que fala para a gente de uma maneira linda sobre submissão. Submissão absoluta, que é o tema de hoje. A forma como Moisés se relacionava com Deus, nossa, essa amizade que ele tinha com Deus é invejável. Quem não gostaria de ter uma aproximação com Deus como Moisés tinha? Conversava com Deus face a face. 40 dias de conversa com Deus. Olha que coisa. 40 dias de conversa. Tanta coisa que Moisés escutou, tanta coisa que ele escreveu e registrou. Sabe, aquele pedido que parece que só ele fez na Bíblia inteira. Senhor, mostra-me a tua glória. Parece que ninguém mais ousou fazer esse pedido. Moisés teve essa coragem. Pelo contrário, os outros profetas, quando acontecia alguma teofania, se você entende esse termo, que é uma aparição divina, uma visão de Deus, como na sarça ardente, por exemplo, foi uma teofania. A visão de Isaías foi uma teofania. Quando ele vê Deus assentado no seu trono, ele disse assim: ai de mim, porque estou perecendo. Os outros profetas tiveram uma sensação de morte, porque se sentiam extremamente indignos de estarem tendo aquele tipo de experiência. Moisés, no entanto, era tão próximo, mas tão íntimo com Deus, que eu acredito que quando ele conversava com Deus no monte, era como se Jesus tomasse uma forma humana e se assentasse ali com ele e eles conversavam. Porque isso explica o fato de Moisés querer ver a Deus como ele realmente era. Faz sentido para você? Senhor, mostra-me a tua glória. Parece tanta ousadia, não é? Mas eu não encaro como ousadia, eu encaro como amizade, aproximação. Se ele foi o único homem na Terra que teve esse nível de relacionamento com Deus, não tem problema. Pode ter muita gente dizendo, eu sou amigo de Deus, mas só Moisés parece que teve esse nível de envolvimento com Deus. Muito bem. Moisés vivenciou muitas experiências com Deus, né? Você sabe, quando ele feriu a rocha, mais de uma vez, ele só precisava falar a rocha, ele não precisava nem ferir, mas além de ferir, feriu mais de uma vez. Então, ele tinha muita intimidade com Deus, mas parece que Deus também cobrava muito dele, justamente porque eles eram tão próximos. E é muito lindo tudo isso, muito lindo. Era uma amizade honesta, sincera, né? Você imagina? Moisés dizendo para Deus, Senhor, se tu vais destruir esse povo, então risca-me do livro da vida, eu também não quero. Já pensou, queridos? Que intimidade, que nível de sinceridade, de relacionamento, que coisa mais linda. Aí no último dia de Moisés, olha o que Deus falou para Moisés, a partir do verso 48 até os 52. Diz assim, naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés dizendo, sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte a Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte ao qual terás subido. E te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Quero que você tenha em mente uma coisa ao ler esse texto. Não está acontecendo ainda. Deus estava dizendo a Moisés, no seu último dia de vida, o que iria acontecer. Então, Deus estava dizendo em outras palavras para Moisés, você não vai entrar na terra que eu prometi a Israel,
Você vai subir o monte para morrer. E eu quero que você vá para um lugar de onde dá para ver Canaã, toda Canaã. Porque você vai olhar para Canaã, mas você não vai entrar nela. Você já imaginou esta cena toda como um castigo? Já passou pela sua cabeça? Porque você pode até me dizer, não, mas Moisés ressuscitou, a gente vai falar sobre isso. Mas a priori, quem lê um texto como esse pensa que Moisés estava sendo punido, né? Punido. Porque Moisés não iria entrar na Canaã prometida a Israel, a Canaã terrestre. Se você for até o livro de Judas, que só tem um capítulo, lá no livro de Judas, você vai ver uma discussão entre Deus e Satanás pelo corpo de Moisés. Em outras palavras, aquele texto de Judas indica que Moisés foi ressuscitado e levado ao céu. Por quê? Qual é a prova que a gente tem disso? A prova que a gente tem disso é que depois, muitos anos depois, quando Jesus subiu lá naquele monte e foi transfigurado diante dos apóstolos, quem foi que apareceu vivo diante do Senhor e dos apóstolos? Moisés e Elias. E se nós cremos no que a Bíblia diz, que os mortos de nada sabem, quando ele morre perece tudo que ele tem, lembrança, nada, eles não têm nenhuma participação nem no que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Então nós cremos que quando alguém morre, morre mesmo. Ele fica num estado de sono profundo, sem respiração, a sua carne vira pó, ele desaparece até o dia da ressurreição. Nós acreditamos nisso. É o que a Bíblia diz. Então, o que comprova que Moisés foi ressuscitado, porque ele realmente morreu, porque houve uma luta pelo corpo dele. E o que indica que Moisés foi ressuscitado é a aparição de Moisés depois, quando ele encontra Jesus no Monte da Transfiguração. Sabe onde eu quero chegar, meus amados irmãos? Deus gosta de fazer surpresas. Moisés ficou olhando para aquela terra de Canaã, talvez pensando, eu não vou entrar com esse povo. Queria tanto ver como vai ser, como é que vai ficar esse povo. A luta para conquistar esse lugar, como será? Eu imagino os pensamentos de Moisés olhando para aquela cidade, até o momento que ele morre. E aí ele fecha os olhos olhando para aquela cidade e adormece. Ele perde a noção do tempo. E como não abrir e fechar de olhos, ele abre os olhos novamente. Pareceu um cochilo. E quando ele abre os olhos novamente, quem está com ele? O Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo o leva a uma Canaã totalmente diferente dessa que ele estava contemplando. A Canaã celestial. Sabe, queridos, Deus te ama tanto, que até mesmo quando parece que Ele está te castigando, quando parece que Ele está dando para a gente uma coisa que a gente não gostaria de receber, se passarmos por um processo de submissão absoluta, porque Moisés foi apresentado diante dele tudo que iria acontecer na hora de sua morte. Olha, você vai subir lá, você vai olhar para aquela cidade e depois você vai morrer. E ele subiu mansamente, submetendo-se à vontade de Deus completamente, sem reservas. Tá bom, Senhor. É assim que o Senhor quer, assim será. Provavelmente na mente de Moisés, o Senhor é justo, o que o Senhor está decidindo está tudo certo. O que o Senhor quiser será feito. E Moisés se submeteu absolutamente à vontade de Deus. Subiu ao monte como um cordeiro também, obediente. E morreu. Você já parou para pensar que em algum momento o pai deve ter dito para Jesus, chegou a hora, filho? Chegou a hora de descer e padecer para salvar a humanidade? Jesus se submeteu absolutamente à vontade do Pai. E agora Moisés, no piscar de olhos, se encontra diante do Senhor Jesus Cristo. E entra nos portais eternos, naquele lugar onde ele imaginava que iria demorar muito para chegar. Moisés chegou antes do povo de Israel na Canaã.
não foi depois. E ele chegou numa Canaã especial, na Canaã celeste. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o resultado da submissão absoluta. Ore comigo. Amado Deus e poderoso Pai, nos ensine, Senhor, a sermos como esses profetas, esses homens que o Senhor separou para essa obra tão especial. Quanta história linda que a gente ouve desses homens, Pai, o testemunho deles, a forma como eles se relacionavam contigo. Senhor, nós somos tão distantes dessa realidade. Pai, como nós queríamos pelo menos um pouco dessa intimidade. Nos dê essa graça, Senhor, de misericórdia. Nos dê essa graça, ó Deus eterno, de nos aproximarmos mais do Senhor, de ouvirmos ainda mais alto a Tua voz falando aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Pai, nos ajude a sermos submissos à Tua vontade de forma absoluta, sempre tendo em mente que o Senhor é justo e que todas as decisões que o Senhor tomou na nossa vida, todas as coisas que o Senhor permitiu que acontecessem em nossa vida, é porque o Senhor tem o comando de todas as coisas, o Senhor sabe o que está fazendo, o Senhor sabe quais são os Teus propósitos, que os Teus propósitos são maiores do que os nossos, os Teus sonhos maiores que os nossos. Nos ajude a nos submetermos completamente à Tua vontade, Pai. Para que assim como Moisés, a gente um dia possa fechar os olhos para as coisas deste mundo e de repente abri-los para as coisas eternas. Abrirmos naquele lugar onde estaremos juntos para nunca mais nos separarmos. Encha o nosso coração de amor por Ti, Senhor. Faça arder o nosso coração, assim como o Senhor fez arder o coração dos apóstolos na estrada de Emaús. Nos dê esse desejo ardente de estarmos em Tua presença, de termos amizade e intimidade contigo, pois essas bênçãos te pedimos agradecidos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe você, viu, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Ore a Deus incessantemente, não pare, peça a Ele para te ajudar, cuidar dos teus pensamentos, palavras, ações, reações. Faça com que Deus tenha a sua permissão para administrar tudo na sua mente, porque Deus te dá esse poder de permitir que Ele atue em você. Ele te deu essa chave do coração. Pega ela e entrega na mão do Senhor. Vamos fazer isso? Orem por mim, que eu oro por vocês. Estamos fazendo isso todos os dias, né? Eu sempre oro por vocês. Um grande abraço, tá? Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui ao vivo para buscarmos a presença do Senhor mais uma vez. Fique com Ele.